Bom dia a todos, né? Desculpa o ruído que aconteceu aí ontem, nós fizemos o teste, deu tudo certinho, mas a gente sabe que imprevistos acontecem. Então vamos, né, na harmonia de Jesus, no bem, vamos continuar com as nossas reflexões. Então é uma alegria aos nossos corações estarmos juntos na manhã de hoje. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores amigos, que tanto nos auxiliam no despertar da nossa consciência divina. Agradecemos ao convite carinhoso do grupo, o nosso muito obrigada. Então nós daremos início ao estudo de hoje, que tem como tema a mensagem de Lázaro, no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, obediência e resignação. Então, antes de nós adentrarmos as reflexões propriamente dita da mensagem de Lázaro, vamos analisar um pouquinho o título do capítulo, né? Que é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Aqui nós identificamos duas das bem-aventuranças cantadas por Jesus no Sermão do Monte e que ecoam através dos tempos no íntimo de nossas almas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Esse versículo está em Mateus, capítulo 5, item 5. E a próxima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus, está no item, no versículo 9 do mesmo capítulo. Então, o que são a mansietude e a pacificação? São virtudes que refletem a calma e a paz no nosso coração. Quando nós conseguimos senti-las e, consequentemente, vivenciá-las no nosso dia a dia, nós não vamos mais querer sair por aí brigando com os outros, porque nós já vamos ter adquirido a paz, a calma, a tranquilidade, a mansidão. E pensar, e que coisa boa isso, né? Porque se nós refletirmos, isso só depende de nós. Só depende de nós a nossa decisão em trabalharmos a nossa vontade nessa direção, na direção de nos acalmarmos, nos tranquilizarmos, para deixar florir essas duas, entre tantas outras, virtudes ensinadas por Jesus. E qual a consequência da vivência dessas virtudes nas nossas vidas? Elas nos levam ao entendimento do que é viver em obediência e resignação, pois que já conquistamos a calma, a paz íntima, a obediência, a resignar-se e obedece, porque nós já conquistamos a calma e a paz íntima, obedecendo e resignando-nos, e entendendo essas duas virtudes nas duas instâncias do nosso ser, que é o intelecto e o emocional, e como consequência, a nossa atitude no dia a dia. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nesse item 8, Lázaro nos afirma que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Então, quando nós compreendemos a nível intelectual da nossa razão e sentimos no nosso coração, nós nos resignamos. Então, nós passamos a obedecer às leis de Deus e aceitá-las no nosso dia a dia, dentro da vontade de Deus para conosco. É um processo fácil esse? Quanto a vocês, eu não sei. Quanto a mim, eu posso dizer que a minha caminhada nesse sentido ainda é muito tímida. Mas graças a Deus, estamos todos dentro da lei do progresso, né, exercitando o nosso livre-arbítrio.
E quando nós pensamos nisso, nós lembramos dos ensinamentos dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da Perfeição Moral, quando eles nos trazem a seguinte reflexão, conselho, na questão 909. A pergunta que Kardec faz é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? É uma pergunta que muitas vezes a gente também nos faz, né, no nosso dia a dia. Eu quero ser paciente, e aí, né, o universo inteiro, né, nos proporciona experiências para sermos pacientes. Aí vem alguém e pisa no nosso pé, aí sinto raiva. E daí eu não faço o esforço, né? Aí eu penso, puxa vida, não consigo vencer as minhas más inclinações. Mas os Espíritos nos dizem que sim, que é possível e que frequentemente é só nós fazermos esforços muito pequenos, que eles dizem insignificantes, e o que nos falta é a vontade. Então nós ficamos refletindo sobre isso. O que nos falta? Se nos falta a vontade, é exatamente isso que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, a nossa vontade. Às vezes a gente não está assim, não sei, acho que com vocês não deve acontecer, só aqui na Inglaterra, né? Na Alemanha não deve acontecer. Estou aqui, né? Estamos aqui na Inglaterra e queremos, nesse dia frio, ficar na cama. E a gente diz assim, não tenho vontade nenhuma de sair da cama. Eu vou contar uma coisa para vocês, isso é mentira, viu? Porque a nossa vontade não é que eu não tenho vontade, não. A minha vontade está super forte em ficar na cama. Então, nós precisamos despertar a nossa consciência para o que está correndo por trás de nós, para a verdadeira intenção, verdadeiro motivo das nossas ações e das nossas decisões. Porque se o que nos falta é a vontade, a gente tem que ver onde que nós estamos direcionando a nossa vontade. A vontade firme em ficar na cama quentinha ou a vontade desperta no dever de nós cumprirmos no nosso dia a dia os desígnios que Deus nos concede para o nosso próprio desenvolvimento ético, moral, espiritual, inclusive material, já que estamos reencarnados aqui na Terra. Então, sim, é possível nós fazermos esforços a cada instante, mesmo que seja pequenininho. Nós começamos por aí, porque quando a gente vai construir uma casa, a gente visualiza a casa como a gente quer ver. Então, o nosso desenvolvimento, nós visualizamos como nós desejamos nos tornar, né? E como que nós vamos trabalhar com isso? Na casa, a gente pega tijolinho por tijolinho e vamos colocando pacientemente, com muito cuidado, para que a estrutura toda, né, seja firme. A mesma coisa conosco, né? No nosso dia a dia, as experiências que nos chegam, que nós atraímos, porque nós ativamos a nossa vontade em nos modificarmos, então nós atraímos as experiências para que nós possamos exercitar as virtudes. Nós vamos nos construindo um pouquinho, e aí então até o momento em que nós vamos chegar a sermos espíritos felizes, né? Mais evoluídos. Claro que a nossa caminhada ainda é longa, né? Mas graças a Deus nós já estamos nela. Isso é o que é o mais importante. Continuando então, Lázaro traz nessa mensagem alguns aspectos que nós vamos pontuar aqui. Então, ele nos diz que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Então, a obediência e a resignação são forças ativas da alma, né? E ele coloca uma parte que diz assim: porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Pois é, essa revolta insensata nada mais é do que o nosso orgulho que cega e o nosso egoísmo que corrói a gente por dentro. Portanto, por isso que toda virtude é movimento ativo da alma. E essas sombras que nós trazemos ainda em nós são pontos
positivos para que nós iluminemos, né? Porque nós não vamos retirar a sombra. O que é a sombra, gente? Sombra é falta de luz. Então vamos colocar luz nas nossas sombras. Quando nós colocarmos luz nas nossas sombras, nós vamos nos iluminar. E lembremos, é uma decisão nossa, né? Trabalhemos a nossa vontade para isso. Então, como são forças ativas e quando corretamente direcionadas, elas constroem, acalmam, agem em acordância com as leis de Deus. Por isso a importância de estarmos lúcidos, conscientes no nosso dia a dia, como nos ensina Joana de Ângeles, né? Ela fala bastante a respeito da consciência, da lucidez, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. E eu acrescento ainda, com a permissão, do que a gente vibra, porque nós vibramos a cada instante e a todo momento. Então Lázaro continua. O pusilânime não é resignado e o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Fato, né? Porque aí existe a revolta, né? Ele também continua dizendo que Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes, da obediência e da resignação. E que ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Essa é uma mensagem muito atual para nós. E Lázaro escreveu ela em Paris, ditou ela, né, em Paris, em 1863. E olha o que nós estamos vivenciando ainda até hoje. Então, muito atual essa mensagem, como todas as mensagens do Evangelho, né? Então, Jesus é doce, ele é ativo, né? Ele é assertivo, ele é firme e ele é humilde. Ele é humilde porque ele sabe quem e o que ele é, né? Ele é amoroso porque ele movimenta a força do amor divino que existe nele. Ele é o nosso exemplo, né, perfeito, como nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 625. Continuando com Lázaro, ele diz que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual e que o nosso vício é a indiferença moral. Por quê? Porque nós nos desenvolvemos muito no intelecto e nós ficamos meio capenguinhas no nosso moral. Mas agora o convite para nós é o nosso desenvolvimento ético, moral e espiritual. Então, lembremos da nossa vontade direcionada para o bem, para o belo. E toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida, com certeza, porque nós estamos sobre a lei do progresso. E nós estamos progredindo constantemente. Os conselhos de Lázaro para nós, nessa mensagem, ele nos diz: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, isto é, entregai-vos. Nós sabemos o que nós estamos dizendo para vocês. Nós já passamos por isso, escutai-nos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Obedecei, aceite. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Nós reconhecemos que essa última frase nos fez parar para pensar, né? Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Nós ficamos refletindo sobre esses exemplos, né? Os exemplos do Cristo, que indiscutivelmente foi e é o Espírito mais perfeito, né? Que continua entre nós. Mas nós também ficamos refletindo em todos os personagens, em todas as almas, os espíritos que transitaram e ainda transitam pela Terra, que nos mostram a docilidade da obediência, da sua resignação, por ter escutado o chamado divino na sua consciência. O chamado não é externo, o chamado é interno. Por quê? Porque nós assumimos o compromisso conosco,
com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, com a humanidade toda, antes de reencarnarmos. E nós citamos alguns personagens que vieram à nossa mente, foram Pedro, Paulo, Saulo, João, Francisco de Assis, Maria de Magdala, Madre Teresa de Calcutá, Emmanuel, Buda, Chico Xavier, Gandhi, Divaldo Franco, entre tantos outros, né? E se nós fôssemos nomear todos eles, com certeza nosso horário ficaria, né, bem apertadinho. Mas nós gostaríamos de trazer, em especial, um espírito que é muito caro, muito querido aos nossos corações e que reflete inquestionavelmente, na nossa opinião, a obediência e a resignação diante da vontade de Deus para consigo, que é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe de todas as mães. Essa pintura, ela foi pintada por uma menina, se eu não me engano, aos 9 anos de idade. É a Kiane, não lembro agora todo o nome dela, mas eu posso depois passar para vocês. Ela, desde os 4 anos de idade, mais ou menos 3, 4 anos de idade, ela começou a rabiscar no papel e de repente ela começou a fazer pinturas a óleo, o que foi uma surpresa para os pais, o que é muito interessante a história dessa menina. Os pais não entendiam o que estava acontecendo e nós, com o Espiritismo, nós com certeza temos a oportunidade de sabermos, né, de compreendermos o que acontece com essa menina diante de todas as pinturas que ela fez e ainda continua fazendo. Então essa pintura, ela retrata o carinho, o amor e o cuidado afetivo, maternal, aqui representado pela figura de mãe. Contudo, nós também sabemos que tudo isso são atributos do espírito e a polaridade masculina também traz, né, a afetividade, a doçura, né? Então é uma inclusão. Pais, por favor, não se sintam excluídos, tá? Somos todos incluídos no amor divino. Então, assim, vamos relembrar o diálogo que na visita do anjo Gabriel, quando ele fez a Maria, né? Quando o anjo Gabriel visitou Maria, em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 31 a 38 para relembrar esse diálogo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E acrescentamos: tudo é possível para Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, retratando, gente, a obediência. Ela ouviu o chamado. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, retratando a resignação. Ela aceitou o chamado. Isso foi resolvido naquele momento? Lógico que não. É
como acontece conosco. Houve uma programação reencarnatória, né? Sem adentrarmos em mais profundidade, porque não cabe aqui, Jesus, né, se preparou durante 1000 anos, mais ou menos, para encarnar aqui na Terra, né? Então, prosseguindo aqui. Maria compreendeu, ela entendeu o chamado e aceitou. E a história nos conta um pouquinho o que ela passou e o exemplo de confiança nos desígnios do Pai em relação a ela e à família universal. E nós, gente? Nós estamos escutando o chamado de Jesus, o chamado de Deus? Reflitamos. Então, prosseguindo, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. É interessante porque nós citamos alguns exemplos, né? Como João, Pedro, Paulo. Também são exemplos para nós, são exemplos mais próximos de nós, né? Da nossa materialidade, da nossa fisicalidade, da nossa humanidade, mas o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para nós é incontestavelmente e inquestionavelmente Jesus, né? Nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, o governador espiritual do orbe terreno, né? Então, essa eu acredito que seja a resposta mais curta no Livro dos Espíritos, né? Jesus, não tem dúvida. O Cristo amado representa toda a bondade, todo o amor e misericórdia do nosso Pai para conosco. Ele obedece e aceita as determinações do Criador, porque ele sabe que o Pai somente nos proporciona aquilo que é melhor para nós em espírito e em verdade. Então, vamos nos questionar. Vamos seguir os seus passos agora, nesse momento? Não importa o que passou, gente. Se a gente fez, e a gente fez muita coisa equivocada no passado, não importa. No passado, que pode ser há 1000 anos atrás, como há 2 segundos atrás. Não importa. O que importa é o que a gente faz daqui para frente. É a nossa escolha no aqui e no agora. É a nossa entrega à vontade de Deus em relação a nós e a nós em relação à humanidade. Vamos seguir Jesus? Tenho a impressão que a gente vai ser bem mais feliz. Quando nós estávamos estudando e refletindo carinhosamente no estudo de hoje, nos chegou ao conhecimento, por acaso, que a gente sabe que acaso não existe, esse livro, Rumos Libertadores, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse livro traz uma coletânea de mensagens que a Joana faz refletindo sobre passagens do Evangelho. Eu admito que eu não conhecia esse livro, o que é uma benção. Então, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade desse estudo, né? Porque esse livro nos trouxe enriqueceu-nos o espírito. Então, nós gostaríamos de ler a mensagem que Joana faz, refletindo sobre o capítulo Obediência e Resignação. Ela coloca o título Obediência com Resignação, o que é bastante intrigante, né, para as nossas reflexões. Então, vou ler a mensagem na íntegra, porque eu não consegui tirar uma coisa que seja mais importante do que a outra, né? Então, vamos ler. O equilíbrio, a harmonia, resultam da obediência às leis que regem a vida. Em torno dos sóis gravitam os demais astros, e por sua vez, estes se submetem às soberanas diretrizes que mantêm as galáxias. A sinfonia harmoniosa é o resultado da submissão de notas e instrumentos à pauta e à regência. Interessante? A sinfonia harmoniosa é o resultado da submissão de notas e instrumentos, as leis de Deus, a pauta e a regência, a vontade do Criador.
O equilíbrio da máquina decorre da perfeita submissão das peças do mecanismo que lhe constituem a engrenagem. A saúde do corpo e da mente, por sua vez, é a consequência da obediência do espírito às conjunturas da evolução inadiável. Então, gente, quando nós adoecemos, é porque existe um desequilíbrio a nível do espírito. Tratemos nós, espíritos imortais, e seremos saudáveis a nível mental e a nível do corpo. A obediência revela-se como elemento essencial para a ordem, fator base do equilíbrio fomentador do progresso. Então, se nós somos obedientes, nós nos equilibramos, prosseguimos. Medida que revela a sabedoria da criatura, a obediência decorre naturalmente de um perfeito conhecimento dos deveres em relação aos objetivos da existência humana, em relação aos compromissos que nós assumimos diante de Deus. Somente as almas disciplinadas logram o cometimento da obediência, em consequência da resignação ante os sucessos nem sempre ditosos. Nós nem sempre vamos ter experiências as quais nós vamos ter sucesso, e como nós nos comportamos diante delas. Uma vez eu ouvi falar que o problema é a solução do próprio problema, e é verdade. Pensemos a respeito disso. Continuando com a mensagem de Joana. Assevera-se que os fracos são mais fáceis de serem conduzidos, portanto, mais maleáveis à obediência. Conveniente, porém, não confundir obediência com receio submisso, nem resignação com indiferença diante da luta, que é sempre um desafio da evolução. A resignação não significa ficar parado e dizer, tá bom, agora que seja o que seja. Não. Resignação é a compreensão a nível emocional das experiências que estão sendo nos propostas para o nosso desenvolvimento. Quando nós nos resignamos, nós compreendemos que é uma força maior, mas isso não significa que a gente tenha que ficar parado. Não, porque a vontade, a paciência, lembremos, todas as virtudes são ativas. Nós necessitamos continuarmos ativos no nosso nível, no nosso progresso de evolução, na superação das nossas sombras, porque todo desafio é oportunidade de crescimento. Obediência e resignação constituem termos equivalentes da equação evolutiva, a grande incógnita para o espírito em progresso libertador. Vives num universo onde vigem as leis de equilíbrio, soberanamente em nome de Deus. Tudo é em equilíbrio no universo, porque Deus é amor, e amor é o que nos rege. Deus nos rege, não estamos à mercê. Qualquer agressão à ordem impõe a necessidade de recuperação como impositivo de dignidade e harmonia. Toda vez que nós saímos do caminho, nós necessitamos voltar para ele, porque o caminho certo é o caminho do bem, é o caminho do belo, é o caminho da construção, é o caminho do amor. E o amor que ama, não é o amor que eu escolho, tipo, eu amo você porque você fez isso para mim, ou porque... Não existe condição. O amor simplesmente ama. A rebeldia é processo de luta em faixa primitiva, enquanto que a obediência é conquista da razão esclarecida. Muito importante isso. O bruto reage, o sábio age, o primeiro agride, o segundo elucida. Submete-se desse modo aos impositivos da evolução, mesmo quando as circunstâncias te pareçam aziagas ou tormentosas. Não desfaleçamos diante dos desafios. Nós somos espíritos imortais.
possuidores de potencialidades imensas e inúmeras em nós, que só estão aguardando a nossa vontade direcionada para o desenvolvimento delas no bem e no belo. A resignação como consequência natural do conhecimento das leis de causa e efeito ser-te-á o lenitivo e o amparo para o prosseguimento no ministério abraçado em busca da libertação que almejas. Não te revoltes, portanto, se as coisas não te saírem conforme teu desejo. A realidade é consoante como deve ser e não conforme cada qual apraz. A vontade de Deus é maior que a nossa. Aplica-te ao serviço fraternal de auxílio, confiante e resignado, adquirindo experiências iluminativas que te incorporarão ao patrimônio existente de bênçãos. Convidado ao revide, empurrado ao desespero, chamado ao remoque, concitado à desordem, silencia e ama. Frustra o teu orgulho, frustramos o nosso orgulho, obedecendo às determinações da vida e resignando-te face às suas injunções. A obediência liberta, a resignação sublima a alma. Lembra que Jesus disse que o jugo com ele é suave, o fardo é leve? Durante muito tempo eu fiquei sem entender o que isso significa, até o momento em que nós compreendemos que é suave e leve porque ele decidiu, escolheu viver as leis de Deus. Então, quando nós escolhemos a viver as leis de Deus, as virtudes em nós nos libertaremos e vamos sublimar a nossa alma através da resignação. Uma deflui do conhecimento e a outra do sentimento. Não obstante a arbitrária justiça do atormentado representante de César, Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria do Pai. Obedeceu resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra, concitando-nos desde ali a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Nesse momento em que já estamos chegando próximo do final das nossas reflexões, nós gostaríamos de convidá-los a escutar a música que vamos colocar. E nós estamos aqui torcendo que vocês consigam escutar o áudio, porque diante do imprevisto, do desafio no início da nossa fala em relação à apresentação, nós esperamos que vocês consigam. Então, quem quiser pode fechar os seus olhos, né? Sentir a música e refletir sobre a mensagem que ela traz. Vamos ver. Vou precisar que alguém nos diga se vão escutar a música ou não, por favor. Vocês conseguem escutar? Ainda não. Ainda não começou já. Na verdade, começou. Então não. Você precisa ativar o seu microfone. Precisa ativar? Não. Não. Você precisa ativar ali nos 3 pontinhos, quando você compartilha a tela, o áudio também. Talvez esteja desativado. Ah, tá bom. Ou então uma ideia seria passar para o Myron, para a Bárbara, e vocês tentarem reproduzir da casa de vocês, se fosse possível. Mas ela consegue. Tenta primeiro. Se não conseguir, a gente tenta aqui. Então tá, deixa eu tentar. Lá no compartilhamento de tela, aí vai ter a opção de ativar o áudio também. Aí você ativa ele. Não tem, o dela tem, eu já vi. Tá, eu fiz o compartilhamento, agora eu vou colocar. Vamos ver se dá certo agora. Então, Ainda não.
Apareceu a opção para você de compartilhar o áudio? Apareceu e eu compartilhei. Eu estou ouvindo. Estamos ouvindo. Eu estou. Ai, que bom. Então eu vou colocar no início novamente, tá? Sintam a beleza que é o amor de Deus nesse momento, recaindo sobre cada um de nós aqui presentes, nos dois planos da vida. Sintam a presença do amor. Ativemos em nós a obediência, o amor e a resignação diante da vontade daquele que nos criou por amor, para aprendermos a amar. O sentimento é profundo. O chamado de Deus é no íntimo de cada um de nós. Despertemos a nossa consciência e ouçamos o chamado. Cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante, de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém,
Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor vos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Não rejeitemos mais a vontade de Deus para nós. Vamos mudar-nos. Ó Senhor, seja a Vamos tua deixar a vontade de Deus por nós prevalecer. serva sou Somos de servos todo amor que me de cabe. todo amor que nos cabe. Ó Senhor, Então, aqui, né, Jesus nos concede o alento, a resignação, a esperança para cumprir, né? Então, essa frase, Jesus, concedei-me alento, resignação e esperança para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça. Alguém de nós reconhece essa frase? Ela está no livro Há 2000 Anos de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. É de um espírito muito caro a nós, um espírito forte, um espírito que nos trouxe também o exemplo da docilidade, de escutar o chamado de Jesus. E esse espírito é em homenagem à casa que nos acolhe nessa manhã, Lívia Lentos. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar na manhã de hoje. Mais uma vez, a nossa gratidão imensa ao acolhimento dos benfeitores, de cada um de vocês, pela paciência, né? Olha só, já estão exercitando a resignação, gente. Muito obrigada. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre.